Boa noite, muito obrigada a todos pela presença. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre os vários sistemas astrológicos chineses, a diferença que existe entre eles e principalmente como funcionam os Yuei-Do-Shu. Nós costumamos falar astrologia chinesa quando em verdade nós temos vários sistemas astrológicos chineses e não apenas um. A maioria das pessoas conhece e sabe de memória seu animal do ano de nascimento, mas pensa que a astrologia chinesa se restringe a isso. Nós falamos algum dia sobre a imagem do destino, que é uma forma diferenciada de leitura do mapa de 4 pilares. Hoje, o nosso objetivo é mostrar a diferença entre esses vários sistemas astrológicos e, claro, aguçar a curiosidade de vocês, principalmente sobre Zhou e Doshu. Em primeiro lugar, é preciso que vocês compreendam que os sistemas astrológicos chineses, ao contrário da astrologia ocidental, eles não se baseiam em astros, mas em ciclos. Claro que em algum momento da história, alguns desses ciclos correspondiam a ciclos astrológicos, mas hoje esses ciclos não podem mais ser vistos, eles não são visíveis no céu. O ciclo básico no qual a astrologia chinesa se fundamenta é o ciclo das 60 combinações, que são formadas pelos 12 animais mais os 10 elementos. O ciclo dos 12 animais todo mundo conhece. O rato, o búfalo, o tigre, o coelho, o dragão, a serpente, cavalo, cabra, macaco, galo, cachorro e javali. Esse ciclo segue sempre essa mesma ordem e os anos se sucedem ao longo dele. É justamente isso que as pessoas mais conhecem. Então elas sabem que nasceram no ano do dragão, ou no ano do macaco, ou no ano do javali. Mas nós também temos um ciclo de 10 elementos, que inicia pela madeira yang e os elementos se sucedem sempre em yang, na linha de geração. Então, o primeiro elemento é a madeira yang, o segundo é a madeira yin. Depois, como a madeira alimenta o fogo, o terceiro é o fogo yang, o quarto o fogo yin. O fogo gera a terra, e por isso o quinto é a terra yang, o sexto é a terra yin. A terra gera o metal, e por isso o sétimo é o metal yang, o oitavo é o metal yin. E o metal gera água, e por isso o nono é a água yang e o décimo a água yin. E o ciclo recomeça porque a água gera novamente a madeira yang. E o ciclo de 60 é uma combinação desses dois ciclos anteriores. Ou seja, toda a cosmologia chinesa se baseia nas 60 possíveis combinações que existem entre os 12 animais, que são chamados de 12 ramos terrestres, e os 5 elementos na polaridade yin e yang, que são os 10 troncos celestes. Com isso, nós temos 60 combinações, que são chamadas de 60 binômios. Então, por exemplo, rato de madeira yang, búfalo de madeira yin, tigre de fogo yang. Esses dois ciclos vão se combinando nessa ordem e vão dar nascimento a 60 possíveis combinações, que são chamadas de 60 binômios, 60 dragões ou 60 imagens. Aqueles que já conhecem 4 pilares do destino e que assistiram o nosso bate-papo sobre as imagens, viram justamente isso, que cada um desses binômios, ou cada uma dessas combinações, rato de madeira, búfalo de madeira, tigre de fogo, etc., além da configuração específica do binômio, ainda é associado a uma imagem, e essa imagem, que é chamada de imagem do destino, pode ser analisada juntamente com o imóvel. Então, o sistema astrológico chinês mais conhecido é chamado de 4 pilares do destino, porque ele se fundamenta nos 4 binômios que correspondem à data de nascimento da pessoa. Por exemplo, o binômio do ano, que corresponde à fase do ciclo anual no qual a pessoa estava quando nasceu.
Depois o binômio do mês, que se refere a esse mesmo ciclo, só que é associado ao mês. Depois o binômio do dia e, por último, o binômio da hora. Então, por isso que o sistema é chamado de 4 binômios, porque o nome dessa combinação, rato de madeira e yang, ou seja, um animal e um elemento, é binômio. A forma mais fácil de entender esses ciclos é entendendo o calendário chinês, porque, claro, eles são plenamente demonstrados nesse calendário. O calendário chinês é chamado de calendário dos 10.000 anos e ele é um calendário solar e lunar ao mesmo tempo. E ele mostra a passagem do tempo através do fluxo desses ciclos. Nesse calendário, um ano é expresso como um animal e um elemento, que é normalmente aquilo que todos conhecem. Então, por exemplo, 2016 vai ser um ano macaco de fogo yang. 2015 é um ano cabra de madeira yin. A maioria das pessoas conhece o seu animal e o seu elemento do ano de nascimento, porque é uma parte bastante divulgada da astrologia chinesa. Todos os anos, no início do ano, nós temos inúmeros almanaques de astrologia que falam sobre a qualidade do ano em função desse animal e desse elemento. Quando chega nesse ponto, a maioria das pessoas me perguntam, mas são 12 animais e 10 possibilidades de elementos se nós contarmos em yang, eu não deveria ter 120 possibilidades de combinação? Não deveriam ser 120 binômios? Os 12 animais também têm uma polaridade em yang, então sempre os animais são ordenados nessa mesma ordem. Animais ordenados de forma ímpar são yang, então o primeiro é yang, o terceiro é yang, o quinto é yang, e por isso o rato é yang, porque é o primeiro animal, o búfalo é o segundo, portanto é yin. O tigre é o terceiro, portanto é yang. O coelho é o quarto, portanto é yin. O dragão é o quinto, portanto é yang. Então, como nós temos dentro dos 12 animais 6 yangs e 6 yins, os 6 animais yang só se associam às polaridades yang do elemento e os 6 animais yin só se associam à polaridade yin do elemento. E por isso nós temos 60 possíveis combinações e não 120. Então, nós temos 5 diferentes tipos de cada um dos animais, porque eu tenho 5 combinações possíveis. Por exemplo, eu tenho 5 tipos de macaco. O macaco de madeira, como aconteceu em 2004, o macaco de fogo, 2016, o de terra, 2028, o de metal, que vai acontecer em 2040, e o de água, que vai acontecer em 2052. Então, a cada 12 anos, novamente, o ano é macaco, só que a cada 12 anos, esse macaco é associado a um elemento diferente. Sempre yang, porque o macaco é um animal yang. Então, 2016 vai ser macaco de fogo e yang. Da mesma forma, a regência dos dias e dos meses se sucede. Essa página que vocês veem aí na tela é a página do calendário dos 10.000 anos do Mintang, que já foi calculado para o meridiano 45, ou seja, já é calculado para o Brasil, e ele mostra justamente essa passagem, essa evolução do ciclo. Na primeira linha, vocês têm aí o animal do ano, então, macaco 2016, macaco de fogo yang. Na segunda linha, você tem os meses. Cada coluna aí corresponde a um mês chinês, são 2 páginas para dar um ano inteiro. Cada página corresponde a 6 meses, então cada página aí tem 6 colunas. Reparem que o primeiro mês da esquerda para a direita é o tigre, depois o coelho, depois o dragão, depois a serpente. Então, reparem que em 2016 o primeiro mês é tigre de metal yang,
depois coelho de metal yin, dragão de água yang, serpente de água yin. Mas se nós pegarmos a página de 2017, o tigre não vai ser mais de metal. Porque na realidade o próximo tigre é o tigre de água. E em 2018, o primeiro mês do ano vai ser tigre de madeira, em 2019 vai ser tigre de fogo e em 2020 vai ser tigre de terra. Somente em 2021 é que nós vamos ter novamente o primeiro mês do ano como tigre de metal. É muito bonito ver essa sequência dos 60 binômios num calendário dos 10.000 anos. Se vocês repararem, o mesmo acontece nos dias. Por exemplo, se vocês olharem aqui, o dia 28 de março é rato de madeira yang, está assinalado aqui. E aí os animais se sucedem. E daqui a 60 dias, no dia 27 de maio, eu vou ter outro rato de madeira yang. E depois de mais 60 dias, outro rato de madeira yang no dia 26 de julho. Então, 4 pilares do destino, na realidade, é muito simples de calcular. Porque basta eu pegar um calendário dos 10.000 anos, pegar o ano de nascimento, que está aqui na primeira linha, esse já é o primeiro binômio, que seria o pilar do ano. Depois eu pego o mês no qual a pessoa nasceu e eu tenho o pilar do mês, o segundo binômio. Aí eu pego o dia que a pessoa nasceu e eu já tenho ali também o terceiro binômio. E depois basta eu saber qual é o binômio associado à hora. Então, o cálculo dos 4 pilares, na realidade, não é um cálculo. É simplesmente localizar em que fase do ciclo aquele momento específico estava. Em que fase de cada um dos ciclos? Em que fase do ciclo anual? Em que fase do ciclo mensal? Em que fase do ciclo diário? Em que fase do ciclo horário? E com isso eu tenho, então, o momento exato do nascimento e esse momento me dá uma composição energética em função da quantidade que ele possuía de água, madeira, fogo, etc. e de quais eram os animais envolvidos nessa combinação. Ziwa e Doshu já tem um cálculo um pouquinho mais complicado. Em primeiro lugar, ele é montado sobre um retângulo dessa forma, em que cada uma das subdivisões é associada a um dos 12 animais. Então, nós temos 12 quadradinhos, cada um desses quadradinhos corresponde a um palácio ou uma casa, cada um deles está associado a um dos 12 animais. Então, o palácio do rato é sempre posicionado nesse mesmo local, depois búfalo, tigre, coelho, os 12 animais na ordem em que eles já possuem. Cada um desses 12 palácios, como eles são chamados, são associados a uma área da vida. Então, da mesma maneira que a astrologia ocidental, que também possui 12 casas, aqui nós temos 12 palácios que são associados a destino, paz, sorte. O primeiro palácio, a primeira casa, é chamado de destino e representa a personalidade da pessoa. Claro, esse é o palácio mais importante, ele rege 40% da personalidade, das características da pessoa de uma forma geral. É ele que descreve a constituição física, os comportamentos, o caráter, a inteligência, o gosto, as qualidades pessoais associados aos outros palácios. Já a casa 2 representa os pais, ou seja, pai, mãe, se refere não à pessoa dona do mapa, mas sim aos seus pais. Qual é o perfil, a profissão, o dinheiro, como é que a pessoa vê os seus pais. Descreve a pessoa descrevendo os pais, e não necessariamente aos pais, já que o mapa é uma visão da pessoa sobre alguma coisa. Então, que tipo de laços, qual é o tipo de apoio que vem deles, como a pessoa descreveria essa relação, está descrito no Palácio dos Pais. A casa 3 representa os ancestrais, a família pregressa, mas também representa a sorte, a felicidade, as predisposições hereditárias, o tempo de vida. Ele é analisado junto com o palácio do destino e o palácio da saúde para predizer
a longevidade da pessoa, já que ele representa aquilo que ela recebeu como hereditariedade. Então, claro que dependendo do que nós estamos analisando, ele tem um peso muito significativo. A casa 4 é a casa dos bens. É a casa das propriedades, dos bens móveis e imóveis, menos o dinheiro propriamente dito. Então, ela se refere a como é a casa, ela descreve a casa, se a pessoa tem ou não bens para herdar, como ela lida com esses bens, o que ela perde, o que ela ganha, como são os investimentos de uma forma geral. A casa 5 descreve a carreira, a profissão, mostra as expectativas de sucesso e que tipo de carreira é mais indicado. Eu acho que uma das qualidades mais favoráveis do Ziwei do Shu, das qualidades mais importantes do Ziwei, é que ele pode ser um mapa de aconselhamento no sentido de como você pode usar da melhor forma possível as suas potencialidades. O mapa indica as potencialidades, ele descreve que tipo de habilidades a pessoa tem e como ela pode utilizar isso na carreira que ela escolheu. Muitas pessoas não gostam de astrologia porque dizem que é determinismo. Mas, na realidade, na visão chinesa, a astrologia não é determinista. A influência, sim, é inevitável, mas a forma como você utiliza, não. Portanto, o palácio descreve a influência, não a forma como essa influência afetou a sua vida, porque isso é uma escolha própria. O mais bonito dos sistemas astrológicos e principalmente do Ziwu e do Shu é essa possibilidade de você descrever a influência de uma forma detalhada e procurar a melhor forma de utilizar essa influência, mesmo que ela seja desfavorável. Porque tanto o bom como o ruim podem ser utilizados de forma favorável ou desfavorável. Não adianta a pessoa ter uma potencialidade e desperdiçá-la. Também não adianta a pessoa achar que porque aquela potencialidade é ruim, a consequência tem que ser ruim. Porque sempre existe uma forma favorável de utilizar uma influência, seja ela boa ou não. 3 casas influenciam a vida de uma forma mais determinante, mais significativa: o destino, a carreira e as finanças. Essas 3 casas estão em relação, elas estão em triangulação no mapa e elas têm uma relação intrínseca e são analisadas sempre juntas. Então, quando a gente analisa o destino, a gente conhece a personalidade da pessoa. Quando a gente analisa a carreira, a gente sabe quais são as habilidades e que tipo de atividades são melhor desenvolvidas. E quando a gente analisa as finanças, a gente sabe como a pessoa lida com o dinheiro, como ela ganha e como ela gasta. E, portanto, juntando essas 3 coisas, existe a possibilidade de escolher o melhor caminho para aproveitar da melhor forma possível essa influência. A próxima casa é a casa dos amigos. Ela descreve os primos, os parentes, os vizinhos, as ex-esposas, as concubinas, as pessoas com as quais a pessoa convive de uma forma mais íntima. Não é o convívio social, são as pessoas próximas. São as pessoas com as quais a pessoa terá relação ao longo da vida, incluindo aí subordinados, alunos, professores, chefes, ou seja, todas as pessoas com as quais eu convivo cotidianamente. Então, alguns desses palácios influenciam a vida da pessoa diretamente, como destino, profissão e finanças, e outros, na realidade, descrevem o meio no qual ela convive, como pais, irmãos, amigos. A casa 7 é a casa da vida social, é o palácio das viagens. Ele mostra não só se a pessoa tem amigos, mas como é essa relação com a vida social e também a acolhida dos outros em relação a ela. Como são as viagens, se a pessoa deve ou não deixar a casa natal, porque como esse palácio é o palácio oposto ao destino, ele representa quando a pessoa se muda ou imigra. Então, é possível analisar se é favorável para a pessoa sair do seu local de nascimento e que tipo de acolhida ela vai ter no local para onde ela vai.
A casa 8 é o Palácio da Saúde, representa que tipo de sintomas a pessoa pode apresentar ao longo da vida e as predisposições físicas que ela possui, e por isso é utilizado junto com o destino e os ancestrais para determinar a longevidade da pessoa. Quanto melhor forem essas 3 casas, mais longeva é a pessoa, porque a saúde representa as predisposições da própria pessoa, o destino complementa isso, e o palácio dos ancestrais representa qual é a genética dessa pessoa, se ela recebeu uma boa carga genética ou não, um bom ki ancestral. A casa 9 é as finanças, representa a prosperidade, a sorte ou não em jogos de azar, especulação financeira, representa como a pessoa ganha e como ela gasta o dinheiro, ou seja, descreve a situação financeira de uma forma geral. Então, claro que ela é analisada junto com o destino e o palácio da carreira para analisar a vida financeira da pessoa e o trabalho e o sucesso na carreira e qual é a capacidade de sorte desse mapa. A casa 10 é a casa dos filhos, e ela descreve filhos, filhos adotivos, netos, enteados, pessoas abaixo da pessoa na linha hierárquica e que estão sob a sua tutela. Então, de uma forma geral, ela representa as gerações futuras. Então, quando a gente compara o Palácio dos Filhos com o Palácio dos Ancestrais, nós estamos comparando as gerações passadas com as gerações futuras no mapa. A casa 11 é o Palácio do Amor e do Casamento. Então, claro, fala de relacionamentos estáveis de uma forma geral. Se o casamento é precoce ou tardio, que tipo de parceiro é mais conveniente, quais são as chances de ser feliz, quais são os problemas que podem acontecer, se a pessoa tende a ter um ou mais parceiros, quando uma ruptura pode ocorrer, ou seja, toda a análise de relacionamentos é feita baseada nessa casa. E por último, nós temos um 12º palácio, que é o Palácio dos Irmãos, que fala normalmente do número de irmãos, da posição social e de como é o relacionamento da pessoa com esses irmãos. Então, claro, da mesma forma que amigos, pais e etc., não descreve a pessoa, mas outras pessoas que convivem com ela de uma forma mais íntima. Então, esse palácio é considerado um palácio secundário na análise do mapa, já que não interfere diretamente na vida da pessoa. Interfere, claro, mas de uma forma indireta. Então, de uma forma geral, cada uma dessas casas ou cada um desses palácios vai representar uma área da vida, e dentro desses palácios nós vamos posicionar algumas características que são chamadas de estrelas. São no total 109 estrelas, que não se referem, como eu já disse, a estrelas no céu, mas sim a características específicas. Elas seguem regras específicas de posicionamento que dependem desses ciclos. Algumas regras dependem do animal, por exemplo, se seu animal de nascimento é rato, algumas estrelas são posicionadas de tal forma. Se o seu animal de nascimento é búfalo, as estrelas são posicionadas de uma forma diferente. Outras cruzam a informação do ramo de nascimento, ou seja, do animal, com o elemento. Outras cruzam a informação do mês de nascimento com o dia do nascimento. Ou seja, ao estudar Ziwei Doshu, não pense que você vai estudar o planisfério e o mapa das estrelas no céu e, em função disso, posicionar as características. Pelo contrário, todas as características são posicionadas em função do cruzamento desses ciclos. Ciclo de ano, mês, dia e hora. No total, são 109 características e elas são divididas entre maiores, médias e pequenas.
Essa classificação faz com que nós tenhamos diversos níveis de interpretação. Ou seja, as grandes estrelas formam um pano de fundo, são uma característica geral do mapa. As estrelas médias vão trazer as nuances de interpretação, vão trazer as modificações mais significativas entre os mapas, e as estrelas pequenas vão trazer pequenos detalhes de interpretação. Nem todas as pessoas utilizam todas as estrelas para análise. Algumas pessoas eliminam algumas estrelas da sua lista porque não consideram relevantes a sua importância, e outras dão mais importância a outra. Como qualquer tipo de interpretação, ela depende muito de quem interpreta. Como eu disse, um mapa mostra uma tendência e, portanto, dependendo da pessoa que lê, ela lê dando mais ênfase a uma determinada característica e menos a outra. Isso não quer dizer que uma estrela vá significar duas coisas completamente diferentes para duas pessoas completamente diferentes. Não é isso. Mas eu posso dar mais relevância a uma influência do que a outra, e com isso eu posso mudar razoavelmente a interpretação de uma casa. Como a própria palavra diz, interpretar é ler à sua maneira alguma coisa. Portanto, cada pessoa que interpreta um mapa, lê esse mapa à sua própria maneira, da forma como ele enxerga. Uma interpretação não é necessariamente melhor ou pior do que a outra, não é mais correta ou menos correta do que a outra. Ela simplesmente jogou luz sobre um determinado aspecto ligeiramente diferente. Pela grande quantidade de informações que esse sistema traz, são 109 estrelas diferentes, é possível analisar todos os aspectos de um determinado fato. É possível analisar cada um dos palácios de forma muito esmiuçada. Tudo depende do interesse de quem pergunta e da capacidade de visão que a pessoa que interpreta possui. Claro que, como são 109 estrelas e cada uma segue um ciclo diferente, essa construção do mapa, o posicionamento das 109 características dentro das 12 casas, é um pouco trabalhoso. É importante conhecer, porque isso facilita a interpretação, o fato de você saber como aquilo é posicionado. Normalmente nós temos tabelas de posicionamentos, mas como são 109, o posicionamento é um pouco trabalhoso, as pessoas costumam fazer alguns mapas apenas para aprender e depois procuram um calculador automático. Então, se alguém tiver curiosidade de verificar como é o seu mapa de Ziwei-do-Shu, eu estou deixando aqui na tela um site da DLM em que vocês podem calcular o mapa. Na realidade, você tem que baixar um programa. Esse programa é gratuito para teste, depois vocês têm que comprar se quiserem. Existem outros calculadores gratuitos na internet, eu estou simplesmente sugerindo um, não quer dizer que vocês tenham que optar por esse, tá? É importante que vocês conheçam um pouco do calendário chinês para poder fazer esse cálculo, uma vez que o programa, assim como todos os outros programas de cálculo, ele precisa de um certo ajuste. Então, as pessoas que tiverem interesse em calcular o mapa de Ziwei-do-Shu ou quiserem conferir se esse mapa está correto, podem enviar a data por inbox ou no grupo onde nós divulgamos esse evento, e eu posso calcular para vocês esse mapa e deixar o mapa já corrigido, correto, nesse mesmo grupo do evento, e vocês podem pegar lá. Nós não estamos analisando, apenas calculando ou conferindo os cálculos para aqueles que tiverem interesse nisso, só para vocês conhecerem o seu mapa de Ziwei-do-Shu. Quem quiser pode baixar o programa gratuito nesse site e experimentar o calculador.
No calculador automático, o mapa vai sair dessa forma, em inglês, francês ou em pinyin. Vocês podem optar pela linguagem que vocês tiverem maior afinidade, não há problema nenhum. Todos os calculadores trabalham da mesma forma. Aquilo que é favorável está posicionado do lado esquerdo, aquilo que é desfavorável está posicionado do lado direito. Assim, quando vocês visualizam um palácio, vocês já têm ideia de se isso é favorável ou desfavorável, em função até mesmo da quantidade de influências favoráveis e desfavoráveis que existe no mesmo local. Nesse calculador específico, as grandes estrelas estão posicionadas, escritas com letra maiúscula, ou seja, todas as estrelas que estão escritas aqui inteiramente em letras maiúsculas são as 14 maiores. Depois disso, elas não estão escritas em ordem de importância. Tá? Existem estrelas que são mais importantes e que estão ligeiramente fora de ordem, então não se baseiem nessa ordem específica para análise. Nosso objetivo hoje é apenas explicar como funciona o Ziwei-Do-Shu, ou seja, como funciona o sistema, e não ensinar a interpretação, já que seria impossível em uma hora. Então, utilizando esse exemplo, mais do que um exemplo de interpretação, eu vou mostrar para vocês o que pode ser retirado de um mapa de Ziwei-Do-Shu, ou seja, que tipo de informações nós podemos obter utilizando esse mapa. Então, por exemplo, quando nós olhamos o Palácio do Destino, esse palácio vai descrever a personalidade da pessoa e nós sabemos que ele influencia, como vocês podem ver aí embaixo uns números, de 5 a 14 anos. Então, as estrelas presentes nesse palácio vão descrever de uma forma básica a pessoa. Então, nós temos aqui alguém que tem grande capacidade de administração, é concentrado, objetivo, prático, direto, faz parte das pessoas do grupo real, é inteligente, um pouco pão duro e reticente, não se envolve muito com as pessoas, é um pouco tímido. A presença da nuvem negra aqui diminui a capacidade da pessoa de se relacionar com o outro. Mas esse é o palácio do destino original da pessoa. Isso sempre vai ser assim, ou seja, a característica da personalidade dela sempre vai ser essa. Mas ela vai evoluir ao longo do tempo. O mapa não é estático. Dos 5 aos 14, ela foi influenciada por esse palácio, o palácio do destino é esse. A pessoa sempre vai ser descrita basicamente dessa forma, mas nós podemos verificar a evolução desse mapa através da evolução dos palácios de uma forma geral. Então, nós temos um mapa original e um mapa progredido. A cada 10 anos, esse Palácio do Destino caminha para a próxima casa e todos os outros palácios giram junto com ele. Então, como nesse momento a pessoa está com 16 anos, ela está no palácio que vai dos 15 aos 24, e por isso o palácio que passa a representar o destino é o palácio que anteriormente era Irmãos. Então, da mesma forma que na astrologia dos 4 pilares do destino existe a influência dos pilares de sorte de 10 anos que afetam a análise do mapa, em Ziwei-Do-Shu o mapa evolui e a cada 10 anos o palácio do destino ocupa um palácio diferente. Então, nós sempre teremos o mapa original analisado em relação ao mapa progredido. Na cosmologia chinesa, nada é fixo. Quando nós analisamos uma casa, a casa também evolui, já que a influência anual vai afetar esse imóvel e também a mudança de período vai fazer com que ele seja analisado de uma forma diferente. Então, quando nós falamos de análise de imóvel e estrelas voadoras, nós dissemos que a cada 20 anos, quando o período muda,
A estrutura do imóvel é a mesma, mas a análise que nós vamos fazer sobre ele é diferente. Da mesma forma, quando nós falamos sobre 4 pilares do destino, eu disse para vocês que a cada 10 anos nós temos um novo pilar de sorte que influencia esse equilíbrio original. E agora nós estamos falando de Ziwei Doshu e eu estou dizendo para vocês que eu tenho um mapa original e eu tenho um mapa progredido. Ou seja, dentro da análise da cosmologia chinesa, nada é fixo, nada é estável. A energia está sempre evoluindo e uma análise bem feita leva em conta essa evolução. O nosso objetivo hoje é só explicar como funciona o sistema e não explicar a análise em si. Então é importante que vocês entendam que um mapa original é apenas a base sobre a qual eu leio a passagem do tempo. Essa influência do tempo sobre o mapa pode ser favorável ou desfavorável e acentuar características boas ou acentuar características negativas em função dessa evolução. De qualquer forma, a premissa básica continua valendo, ou seja, uma influência por si só não é boa ou ruim, a forma como eu utilizo essa influência é que vai transformar alguma coisa em favorável ou desfavorável. A vantagem de Ziwei Doshu sobre outros sistemas chineses é que existem algumas nuances de leitura que só aqui nós podemos ter. Por exemplo, como a definição do portal da morte. Na visão chinesa, uma pessoa não nasce com uma quantidade de anos para viver, mas sim com uma quantidade de respiração, de qi, de energia que ela vai gastar ao longo da vida. Então, o chinês diz que se ela respira rápido, ela consome esse qi, essa energia vital mais rápido, e, portanto, ela vive menos anos. Já se ela poupa esse qi vital, ela vive mais anos em função de que ela respira mais lentamente. Um mapa não indica a hora da morte ou o dia da morte, mas ele indica o portal para a morte e, portanto, ele indica um ponto de passagem. Normalmente, todos os mapas têm 1 ou 2 que vão ser ativos em determinados momentos. Se eu vou passar por esse portal ou não, depende de como eu vivi, do quanto eu poupei do meu qi vital. De qualquer forma, todos os mapas têm um ponto específico, às vezes mais de um, que indicam momentos de risco. No Ziwei nós também temos uma estrela que indica um ponto de karma. Nós temos 2 estrelas associadas ao karma, uma que indica o karma que eu trouxe e outra o karma que foi gerado naquela vida, ou que está sendo gerado naquela vida. Então, uma forma de trabalhar o Ziwei Doshu é justamente determinar qual é o karma no mapa original e qual é o karma no mapa progredido e como eu posso lidar com isso nesse momento para amenizar futuros problemas. Claro que eu dei 2 exemplos desfavoráveis em relação à análise do mapa, mas existem inúmeras outras análises que também são favoráveis, por exemplo, como momentos de sorte econômica ou de ganho ou de possibilidade de viradas ou de mudanças na vida. O Ziwei é uma leitura muito rica, porque ele é uma leitura muito mais pontual, diferente de 4 pilares, onde o que nós analisamos é o equilíbrio e a influência dos 5 elementos e como isso se manifesta na vida, em termos de aconselhamento do que de previsão propriamente dito. Pelo contrário, o Ziwei Doshu pode ser utilizado como previsão ou de uma forma muito mais pontual de análise. O estudo do Ziwei permite responder perguntas específicas, como quando alguém tem a possibilidade de morrer ou ficar doente, ou que tipo de doença, ou se a pessoa está doente, como ela poderia fazer para resolver esse problema. Antigamente, um mapa de Ziwei era utilizado, por exemplo, para direcionar a tumba do morto e para dizer quem poderia ou não estar presente no funeral.
Claro que hoje algumas dessas utilidades caíram em desuso em função de que nós não temos mais os funerais como eram antigamente, e nem a possibilidade de escolher um direcionamento de tumba para o morto. Mas ainda assim é possível, por exemplo, escolher as direções para viagem ou para emigrar, que tipo de cidades ou direções a partir do local onde eu vivo podem me trazer ganhos ou prejuízos. Cada um desses palácios está associado a uma direção, e o fato de um palácio ser favorável ou não indica que uma viagem para aquela direção pode melhorar ou complicar o meu destino. A cosmologia chinesa utiliza o Zhueidoshu como um guia não só para viagens significativas, como principalmente para imigração e mudança. Imigrar para uma direção favorável pode ser a diferença entre o sucesso ou o fracasso. A diferença básica entre 4 pilares e Zhueidoshu é principalmente essa questão de direção. Em 4 pilares eu não tenho essa noção de direcionamento que eu tenho em Zhueidoshu, porque Zhueidoshu, como ele se distribui em 12 casas e cada casa está associada a uma direção, algumas direções são favoráveis ou desfavoráveis e eu posso usar isso a meu favor, não só para viagens, para posicionamento de tumba, como também para direcionamento de uma forma geral. É uma segunda possibilidade de direcionamento dentro de um imóvel. Nada em termos de cosmologia chinesa pode ser isolado do restante. Nós sabemos que o Feng Shui não age separado dos sistemas astrológicos, que na realidade, enquanto o Feng Shui analisa o que terrestre, os sistemas astrológicos analisam o que humano, e também, claro, o que celeste, no sentido de verificar a influência do momento, e que tudo junto é que pode realmente ocasionar uma mudança significativa na vida de uma pessoa. Todas essas análises em conjunto é que fazem o efeito desejado. Na loja do Mintang nós temos 3 módulos de Z-Way. O primeiro que mostra os cálculos e explica os fundamentos da técnica. O segundo que posiciona as estrelas menores e fala das estrelas em cada palácio, e o terceiro que fala justamente dessa influência das fases sobre o mapa. Além disso, nós temos um livro de interpretação, que também pode ser encontrado na loja, e alguns módulos de análise mais avançada, que aí são feitos por videoconferência. Então, qualquer pessoa que tiver interesse em aprender Zhueidoshu pode entrar em contato conosco através dos nossos e-mails, do Facebook ou do telefone que está colocado aí. Um abraço a todos, uma boa noite, muito obrigada pela presença.